Para você que adora uma boa comida, se prepara porque vai ter uma carne molinha, molinha e sai por menos de R$5. Carne de panela com arroz soltinho. E eu escolhi o lagarto, é uma carne que eu adoro, só que é uma carne que o pessoal em casa tem bastante dificuldade de deixar ela macia e sem estar ressecada. Então, passo a passo dessa receita que eu vou te passar, você vai acabar com esse problema e vai gastar bem pouquinho em casa. Então aqui eu tenho 1,5 kg de lagarto e o segredo aqui já é pedir para cortar em cubos grandes ou você compra a peça inteira e corta você mesmo porque é super fácil. Por que cubo grande? Porque ele vai para pressão e como esse cubo tá grande, ele vai ajudar a não ressecar por dentro, tá? Então sal e pimenta aqui no lagarto. Aí já na panela de pressão, um pouquinho de óleo ou azeite. E você vai aprender a fazer uma carne de panela com lagarto, sem deixar ele ressecado, mas vai ficar molinho, molinho. Então, ó, aqui as carnes, olha aqui o tamanho do pedaço. Então, aqui um pedaço grande. Vai selar, que esse processo também ajuda ele ficar macio e suculento. Então, sela de todos os lados para ficar douradinho e manter o suco dentro da própria carne. Então vai virando, não precisa ficar mexendo tanto para ele não começar a soltar água. E se você tiver muita gente em casa e usar uma quantidade maior de carne, faz esse selamento aqui da carne, de dourar a carne pouco a pouco, para não juntar água na panela. Então a panela tem que estar bem sequinha, tá vendo? Só com a carne, não tem líquido nenhum aqui. Aí vai virando até dourar todos os lados. Ó, fácil, fácil. Dourou todos os lados? Você entra com uma cebola picadinha. E eu quero saber se você aí em casa chora ou não picando cebola. Porque se você não chora, gente, por favor, escreve pra mim a sua dica. Porque eu vivo chorando cortando cebola. Pra mim não tem jeito. Às vezes, só de estar do lado da pessoa que tá cortando, eu já choro. Então, se você tem uma dica, manda pra gente que eu quero saber. Então, ó, carne seladinha, uma cebola picada, um talo de alho poró picado. Deixa refogar junto. Agora pode mexer, que a carne já tá selada, não vai mais soltar. Aí aqui eu tenho uma cenoura em rodelas e uma folhinha de louro, estão vendo? Aqui a folhinha de louro. Eu jogo ela aqui na panela, junto com a cenoura em rodelas. Poderia ser uma cenoura ralada também, sem problema nenhum. E por que essa cenoura, tudo isso? Porque isso vai ajudar a dar o gostinho na sua carne. Esses ingredientes têm bastante sabor e vão deixar seu molho, o caldo dessa carne de panela bem gostoso. Mas o segredo é cortar em cubos grandes o lagarto, que é 1,5 kg aqui para essa receita, e dourar bem direitinho para você conseguir que tenha uma carne macia e suculenta. Aqui refogou um pouquinho de sal para agregar sabor nos alimentos. Então eu falo para vocês e repito, sempre que usar o sal na hora certa, ele vai agregar o sabor na sua receita. Ó. E você que ligou a sua TV agora, ligou na hora certa, porque eu tô fazendo uma carne de panela que dá tempo para você fazer ainda no seu almoço. Aqui eu tenho vinho. Então, vinho tinto, mais ou menos 100 ml, que dá duas dosezinhas, tá? Vinho tinto seco. Então já sobe aquele cheirinho e essa carne é gostosa. Eu falei mais cedo, gente, várias pessoas foram bater na nossa cozinha para saber o que a gente estava fazendo, que o cheiro estava bom demais. Aqui eu tenho molhinho de tomate. São 200 gramas. Vai mexendo aqui. E a gente vai cobrir essa carne toda com caldo de legumes que eu já ensinei vocês a fazerem. Que, aliás, é uma das coisas para não deixar desperdício nenhum em casa. Vou colocar mais um pouquinho de sal e pimenta. Aqui, ó, sal, pimentinha.
coloca na pressão aproximadamente 40, 50 minutinhos. E ela vai ficar assim, deliciosa e desmanchando. Gente, o cheiro... Panela, né? Famosa carne de panela, olha aqui. Olha aqui, desmancha mesmo. Então aqui a gente pega e ele já cai de tão molinho que tá a nossa carne de panela. Enquanto o Carlos monta o prato para vocês, eu vou ensinar a fazer o arroz soltinho. Então, para o arroz, o que eu preciso? Ó, cá. Aqui eu já tenho o arroz pronto. Aqui eu tenho arroz, alho inteiro e também folha de louro, tá? Então, arroz, alho e a folhinha de louro. Coloca na panela, põe um pouquinho de sal, um pouquinho de azeite. E aí, a quantidade que você colocar de arroz, você coloca o dobro de água. Então, se colocou uma xícara de arroz, coloca 2 de água, simples assim. Deixa refogar, coloca água, um pouquinho de sal. E aqui olha o meu segredo. Raspas de limão. Ai, Luísa, mas eu não tenho esse limão em casa. Não tem problema nenhum, uso o nosso limão normal. E aqui coloco um oréganozinho, ó, oréganozinho. E por que no final orégano? Porque ele mantém todo o aroma e os nutrientes, então não precisa colocar antes. E, vai indo com esse cheirinho de limão maravilhoso. Silvia, bom apetite. Muito obrigada. Muito cheiroso. Está mesmo, dá um perfume só. Pessoal, tá uma delícia, olha que gostoso. E lembra que esse prato custa R$ 5, um prato bem servido, uma porção generosa.